Fala galera, beleza? Se você é novo aqui no canal, meu nome é Lucas, mano, biocientista. Esse é o nosso primeiro vídeo da série Nutrição para Musculação, em que eu vou falar sobre calorias e balanço de energia. Lavoisier já disse um dia: na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. E daí que vem a primeira lei da termodinâmica, que é a conservação da energia. Como a energia não surge do nada nem desaparece, a energia que está na comida que a gente ingere, ou seja, que está nas ligações químicas dos alimentos, tem que ter algum destino. A gente quebra essas ligações químicas que têm uma certa energia e forma outras ligações químicas que têm menos energia. Essa diferença de energia tem que ir para algum lugar. Isso que é a digestão. Da mesma forma, a energia que a gente gasta tem que vir de algum lugar. Não tem como ela vir do nada. Então serve para os dois casos. Serve para a gente pensar no que a gente ingere, que tem que ter um destino, e o que a gente gasta, que tem que ter uma fonte. Para a gente não ter que ingerir exatamente o que a gente gasta, é interessante a gente ter um armazém de energia, um lugar que esse excedente que a gente ingere pode ficar guardado e de onde a gente pode tirar a energia quando a gente tem necessidade e não ingeriu. No caso do corpo humano, a gente tem 3 armazéns principais: o glicogênio, o tecido adiposo, que é a gordura, e o tecido magro. Na verdade, o glicogênio é tecido magro, mas o tecido magro que eu digo é mais massa magra, então seria músculos e alguns órgãos. Vamos falar um pouco mais sobre esses armazéns então. O glicogênio é uma maneira que a gente armazena carboidrato, a massa muscular é uma maneira que a gente armazena proteína e o tecido adiposo é uma maneira que a gente armazena gordura. Mas nem todo carboidrato vai ser armazenado como glicogênio, nem toda gordura como gordura, mas isso aí fica para o próximo vídeo. O nosso corpo consegue armazenar até umas 2.400 calorias de glicogênio. E para cada grama de glicogênio que a gente armazena também 3 gramas de água junto. E o glicogênio tem mais ou menos uns 4 calorias por grama. Então, se a gente pega junto com a água, cada grama de glicogênio vai ter 1 grama de energia. Então, a gente deve ter em torno de 2,4 kg de glicogênio no corpo. A massa magra que a gente tem no corpo varia muito, mas ela não é um principal armazém de energia. A função dela é outra, mas acontece que ela também tem um pouco de energia. Nela, a gente tem uma proporção de 1,45 kcal por grama, aproximadamente. Porque além da proteína e um pouco de gordura, a gente também tem bastante água, em torno de 80% da massa magra, então ela tem essa proporção de 1,45 kcal por grama aproximadamente. No caso do tecido adiposo ou da gordura, a gente consegue armazenar bem mais energia no nosso corpo. Enquanto que o glicogênio é em torno de 2.400 calorias, no caso do tecido adiposo a gente pode ter mais de 100.000 calorias. Isso aí seria equivalente a mais ou menos uns 13 kg de gordura. Eu falo tecido adiposo porque ele não é todo gordura. Ele tem uma parte que é gordura e outra parte que são outras coisas. Ele é cerca de 87% gordura. Isso aí resulta numa eficiência energética de cerca de 7,8 kcal por grama, que é muito mais elevado que o glicogênio. Então você imagina, para eu conseguir carregar 100.000 calorias em glicogênio, eu precisaria de ter 100 kg de glicogênio, porque é 1 para 1. Já no caso da gordura, com 12,8 kg eu já consigo carregar isso. Então para o meu corpo é muito mais interessante eu carregar energia na forma de gordura do que na forma de glicogênio, ou mesmo na forma de músculo, porque eu não preciso ficar carregando esse armazém de energia na forma de tanto peso assim. Com isso, a tendência do corpo é usar o glicogênio para algo que seja mais explosivo, a massa muscular mais para a função dela, ou a massa magra na forma de órgãos para a função dela, e a gordura mais para a função de fonte de energia. Com isso a gente vê que peso é uma coisa, peso é massa, na verdade peso é força, e energia é outra coisa. Então a gente tem o peso de gordura como energia e o mesmo peso em glicogênio ou em massa muscular como energia diferente. E isso é importante quando a gente fala em balanço de energia. Você já deve ter ouvido falar que para perder peso você precisa ter um balanço de energia negativo ou um déficit calórico, ou para ganhar peso você precisa de um superávit calórico. Mas não é bem por aí. Peso é uma coisa, energia é outra. Então a gente pode muito bem ganhar peso com um déficit calórico e perder peso com um superávit calórico. Quando a gente fala em balanço de energia, a gente está falando no fluxo de energia no corpo, então o que entra e o que sai, e na variação nos nossos armazéns. Então a gente tem essa equação aqui. A gente tem a energia que entra na forma de alimento e a energia que sai pode ser na forma de calor, na forma de trabalho. Tem uma energia que o nosso corpo desperdiça, que é o que acontece na conversão do alimento em energia que a gente possa utilizar. Tem energia que a gente excreta, então pode sair no xixi ou pode sair no cocô. Tem uns remédios que a gente toma para não conseguir absorver gordura, por exemplo, sair nas fezes. Tem gente que tem algum problema de saúde que acaba urinando proteína, isso aí também conta para o balanço energético. E do outro lado da equação, a gente tem os 3 armazéns: o glicogênio, a massa magra e o tecido adiposo. Então, se o balanço de energia é positivo, que é um superávit calórico, a gente vai ter um aumento nesses armazéns como um todo. Se ao contrário, o lado do fluxo de energia é negativo, a gente tem um déficit calórico e os armazéns como um todo vão ter uma diminuição.
Só que isso significa que a soma dos armazéns vai para um lado ou para o outro. Não quer dizer que um armazém específico vai para um lado ou para o outro. Por exemplo, é possível ter um superávit calórico, mas ao mesmo tempo diminuir as minhas reservas de glicogênio e aumentar as minhas reservas de gordura. Isso aí, na balança, vai fazer eu perder peso, porque o glicogênio é muito menos eficiente do que a gordura. Eu posso muito bem perder 500 calorias de glicogênio, que vão ser 500 gramas, e ganhar 1000 calorias de gordura, que vai ser bem menos que 500 gramas. Então, com isso, eu teria um superávit calórico e ainda assim perderia peso. Aproveitando a ideia dessa equação, eu posso fazer uma coisa bem legal. Eu pego a variação na massa magra de um lado da equação e jogo para o outro. Antes ela era positiva, então ela vai negativa para o outro lado. Com isso, eu posso usar a variação da massa magra para abater a energia que eu como, ou seja, eu posso ingerir mais calorias e elas não vão estar indo para a gordura. Então, ganhar massa magra é uma maneira de a gente poder comer mais e não ganhar gordura. Agora, é importante você entender que eu estou falando de variação de massa magra. Então, isso não é que você vai ganhar músculo e aí para o resto da vida você vai poder comer mais. O que eu estou falando aqui é que quando você ganha músculo, nesse momento que você está ganhando músculo, aí sim vai te permitir comer bem mais sem ganhar gordura. A parte de gasto calórico de longo prazo que o músculo vai te dar vai estar em outras parcelas. Então vai estar no seu metabolismo, que o músculo tem um pouco de metabolismo a mais, e vai estar nas suas atividades, que você vai pesar mais, então você vai gastar mais energia para se movimentar. Isso é uma maneira de motivar você que quer emagrecer a fazer musculação, porque você ganhar músculo vai ser equivalente a fazer cardio. E para não ficar só na teoria termodinâmica de que isso é possível, vou te mostrar uns estudos aqui. Esse primeiro estudo mostra um grupo que comia mais proteína que o outro e com isso ele não só perdeu mais gordura, como ganhou mais músculo. Então a gente vê que é como se essas proteínas tivessem uma energia negativa, porque elas fizeram você metabolizar mais músculo e isso gastou mais energia do que elas realmente te deram quando você ingeriu elas. Então essa ideia de que a gente pode ganhar músculo para perder gordura funciona assim na prática. Nesse caso funcionou porque o outro grupo não ingeria proteína o suficiente. A partir de um certo ponto, essa ideia de ingerir proteína a mais vai te engordar sim. Então o que eu estou te falando é que ganhar músculo é bom, não que comer proteína tem energia negativa. Isso não é verdade. O importante para a gente na prática é a partição nutricional, ou seja, para onde que vai a energia que eu vou ingerir a mais e de onde que sai a energia que eu vou ingerir a menos. Uma boa partição nutricional seria a energia que eu como ir direto para a massa magra e a energia que eu preciso a mais vir direto da massa gorda ou do tecido adiposo. E a coisa mais poderosa para isso vai ser a musculação. Mas quando a gente fala em nutrição, a gente também tem algumas coisas que pode fazer para melhorar essa partição nutricional. Nesse vídeo aqui eu vou falar sobre o tamanho do déficit calórico, de forma que ele vem do tecido adiposo, e o tamanho do superávit calórico, de forma que ele vá para o tecido muscular e não para o tecido adiposo. A gente tem um estudo que foi feito com o tecido adiposo que mostra que consegue liberar 31 calorias por dia por libra, que são 450 gramas. Só que esse estudo aí foi um pouco teórico demais e o próprio autor falou que na verdade está mais próximo de 22 na prática quando a gente fala em atividade também. Se a gente aproximar isso para 25, a gente consegue chegar numa regra bem prática para isso. Fazendo as continhas bem simples, considerando que é 25, a gente vê que a gente pode perder 1/20 da nossa gordura por semana. Ou seja, se você tem 20% de gordura, você pode perder 1% do seu peso por semana. Se você tem 10, você poderia perder 5% do seu peso por semana. Isso aí seria o máximo que o seu tecido adiposo conseguiria liberar de energia por semana. Agora, isso é um estudo bem teórico. Vamos ver se na prática isso funciona. A gente tem um outro estudo que pegou atletas e um grupo perdia peso rápido e outro grupo perdia peso mais devagar. Então o grupo devagar perdia 0,7% do peso deles por semana e o grupo que perdia rápido perdia 1,4% do peso por semana. O grupo que perdeu peso mais rápido fez a metade do tempo de dieta, então no final do estudo os dois perderam o mesmo peso. E a gente vê que o grupo que perdeu só o 0,7% por semana conseguiu, ao mesmo tempo que perder gordura, ganhar músculo, enquanto que o outro grupo só conseguiu perder a gordura, não conseguiu ganhar músculo. Então a gente vê que se a gente tem um déficit calórico muito alto, isso atrapalha a nossa partição nutricional, porque a gordura não vai conseguir liberar energia, então a gente vai acabar perdendo músculo com isso. O ideal é que você tenha um déficit calórico de acordo com o seu percentual de gordura. Se você tem um percentual de gordura mais baixo, o seu déficit calórico tem que ser menor, e se for maior, você pode ter ele maior, de forma que você vai estar perdendo a gordura e não vai estar perdendo o músculo. Então você estima o seu percentual de gordura, multiplica ele pelo seu peso, divide por 5, isso é o máximo de peso que você pode perder por semana. Se você está perdendo mais do que isso, provavelmente você está perdendo músculo. Só que, às vezes, nem isso você pode perder, porque se você está ganhando músculo ao mesmo tempo, você pode estar subestimando o seu déficit calórico. Então, uma maneira de olhar isso é que se o seu peso estiver estável, só que a sua cintura está diminuindo, é sinal que você está ao mesmo tempo perdendo gordura e ganhando músculo. Agora vamos falar um pouco sobre o superávit. Isso não é tão bem estudado quanto o déficit.
Só que a gente tem esse estudo aqui, que não foi feito nenhuma intervenção, isso é só uma revisão da literatura, que estima algo em torno de 350 a 500 calorias como superávit ótimo. Então, mais do que isso, você só estaria ganhando gordura a mais desnecessariamente. O que eu prefiro fazer quando você fala em superávit calórico é acompanhar a minha cintura e acompanhar o meu peso. Se eu estou ganhando peso, tá bom, contanto que a minha cintura não esteja aumentando muito. Se eu estou ganhando peso muito devagar, ou não estou ganhando peso, ou pior, estou só perdendo, eu tenho que aumentar a minha ingestão calórica. E se eu estou ganhando ele muito rápido e a minha cintura está aumentando, eu tenho que diminuir a minha ingestão calórica. Então começa com essa estimativa do estudo, começa com uns 350 calorias, 500, dependendo, e faz o ajuste fino depois. Se você está aumentando muito a cintura, você vai diminuindo. Se você não está ganhando peso, você continua aumentando até que você chegue em um ritmo de ganho de peso que você está satisfeito. Tá curtindo a série Nutrição para Musculação? Clica no curtir, comenta aqui embaixo, blá blá blá, aquele abraço e bora puxar os ferros!